Abra a tua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Por favor, abra a sua Bíblia na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Colossenses. E nós estamos estudando às terças-feiras a carta do apóstolo Paulo, que foi dirigida aos Colossenses. Então, por favor, e hoje nós temos um trecho aqui para estudar. Particularmente, eu gosto muito dos escritos do apóstolo Paulo. Eu particularmente gosto muito, mas reconheço que existem pontos bem difíceis nas cartas do apóstolo Paulo. O próprio apóstolo Pedro, escrevendo, ele relata isso, dizendo que haviam pontos difíceis dentro das cartas de Paulo. Paulo era um teólogo, Paulo era um erudito, alguém muito capacitado, que estudou bastante. Então, compreender os escritos de Paulo não é tarefa muito fácil, mas nós temos o Espírito de Deus que nos ajuda, que nos ilumina, que ajuda a nos compreender a palavra do Senhor. E eu espero em Deus. Nós temos hoje um texto um tanto complexo, mas a minha oração a Deus, eu estou aqui pedindo: Senhor, ilumina nossa mente para que a gente possa entender esta palavra nesta noite, que o nome do Senhor seja glorificado. Colossenses capítulo de número 2, a partir do versículo 16. Capítulo de número 2, né, irmã Thelma? Capítulo de número 2, a partir do versículo de número 16. Thelma quer louvar depois? Tem um louvor? Tem um louvor? Então no final você fecha com um louvor adorando a Deus. Pessoal, estou vendo que o povo está querendo cantar, quer louvar a Deus. Capítulo 2 de Colossenses, a partir do versículo 16. Quem encontrou o texto, diga glória a Deus. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesses no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Ei, vamos orar, né? Fernanda que guarda esses textos de Paulo. Senhor, nós pedimos a Ti, Tua iluminação, Tua capacitação, porque nós temos diante de nós um texto que precisa muito da Tua iluminação, da Tua orientação, da Tua sabedoria, para que todos nós que estamos aqui possamos absorver esta palavra. Uma vez mais, Senhor, fala com cada um de nós nessa noite, fala com aqueles que estão nos assistindo no Facebook e que vão nos assistir algum dia nessa mensagem, mas que a Tua palavra venha fazer coisas maravilhosas na vida de todos aqueles que estão nos ouvindo, e que o Teu nome seja glorificado. Esta é a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. Deixa eu fazer uma introdução para que você possa entender, vocês que estão aqui nessa noite, ao alcance da minha voz. Preste bem atenção, o estudo é muito profundo e necessita de atenção para que você possa compreender e absorver o que Deus deseja falar com você. Existem, desde o tempo do apóstolo Paulo, alguns perigos já rondavam a igreja. Desde o tempo do apóstolo Paulo, alguns perigos já rondavam a igreja de Jesus. E esses perigos que rondavam a igreja, continuam rondando a igreja hoje. E Paulo, como pastor que era, dedicado, zeloso
e sempre muito preocupado com o rebanho, para que o rebanho não fosse roubado, para que o rebanho não fosse enganado. Paulo tinha sempre uma palavra de orientação para aquele rebanho. Chegou ao conhecimento de Paulo. Paulo não conhecia a igreja de Colossos, Paulo não tinha conhecimento pessoal dos irmãos, mas ele sabia que a igreja de Colossos estava vivendo um momento bom. Não era uma igreja tão grande, era uma pequena comunidade. Não era tão grande como Éfeso, que haviam milhares certamente de convertidos. A igreja de Colossos era uma pequena comunidade de crentes, mas muito fervorosos, muito dedicados a Jesus, muito íntegros no seu viver. E de repente, algumas pessoas não conversas começam a se infiltrar, irmã Simone, dentro da igreja de Colossos, e tenta desviar do caminho da verdade o povo de Deus. Isso chega ao conhecimento de Paulo, Jéssica, de que alguns, com má intenção, entraram dentro da igreja de Colossos e estavam tentando influenciar, tirando do caminho alguns crentes. Imediatamente, Paulo, mesmo numa prisão, porque Paulo está preso, ele pega a pena, tinta, papel, e ele vai escrever uma carta de advertência, tentando fazer com que a igreja entendesse o perigo que ela corria diante daquele quadro que Paulo chegou ao conhecimento. Então Paulo percebe que a igreja está correndo perigo e que há alguma coisa ameaçando a igreja de Jesus ali em Colossos. E ele vai escrever falando exatamente sobre essas ameaças que a igreja em Colossos estava vivendo naquele momento. E sabe o que me impressiona? É que quando nós estudamos, nós percebemos que essas mesmas ameaças ainda rondam a igreja nesses dias que vivemos. Então essa carta, ela é tão atual quanto foi naquela época. Ela é tão atual hoje quanto foi naquela época. Ela é tão importante hoje quanto foi naquela época. Porque a palavra de Deus, passa-se o céu e a terra, mas a palavra de Deus, ela permanece. Ela é viva, ela é poderosa. Então, essa carta hoje, a igreja de Colossos não existe mais. Essa carta é para nós. Aleluia, alguém pode dizer glória a Deus? A igreja de Colossos não existe mais, ela deixou de existir há muito tempo. Então para que essa carta? É para a igreja em Magé hoje. É Deus falando com a nossa igreja, é Deus falando com este povo que está nos assistindo, é Deus falando com a sua igreja. E Paulo escrevendo então, ele diz assim, no versículo de número 16, nós vamos falar do primeiro perigo que rodeava a igreja. Nós chamamos de legalismo, guarde bem essa palavra. Primeiro perigo que rodeava a igreja é o legalismo. Diz assim o texto no versículo 16: portanto, ninguém vos julgue, ninguém vos condene. Julgar ali é condenar. Ninguém vos condene pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. O que significa isso? Eu vou explicar porque hoje é estudo bíblico. Hoje não é uma pregação, é um estudo. Então tenha paciência, para que você possa entender cada detalhe deste texto. Entraram alguns dentro da igreja, e o que eles ensinavam para os crentes da igreja de Colossos, aproveitando a ausência de Paulo? Eles ensinavam que Cristo não era suficiente para a salvação. Que além de Cristo, eles precisavam observar alguns rituais, algumas regras impostas principalmente pelo judaísmo. A abstinência de certas carnes, a abstinência de certos alimentos, a observância de alguns dias que para o judeu e para os místicos da época eram considerados sagrados. Em outras palavras, deixa eu parafrasear para vocês. Eles entraram dentro da igreja e falaram assim: olha, se vocês não adorarem nesse dia, se vocês não celebrarem esse dia sagrado, se vocês comerem isso, se vocês comerem aquilo, se vocês não procederem, vocês não serão salvos. E aí alguém disse: mas espera aí, mas Cristo, não é Cristo que salva? Cristo não é suficiente para me ser salvo? Será que eu preciso de mais alguma coisa? E eles ensinavam dizendo o seguinte:
Cristo não é suficiente para a salvação. Vocês precisam observar algumas coisas, como a abstinência de algum tipo de alimento. Por exemplo, os judeus não comiam carne de porco e condenavam quem comesse carne de porco, dizendo que quem comeu aquele tipo de carne perdeu a salvação. Então a salvação não está em Cristo, está na carne de porco. É isso que eles começaram a ensinar, de que era necessário observar. E agora, Paulo é cirúrgico, sabe por quê? Porque isso nos ensina tanta verdade, gente. Tem tanta gente preso a uma religiosidade sem vida, preso a preceitos humanos, preso a regras humanas, preso a costumes humanos. Ei, e aí Paulo vem e diz assim: portanto ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, porque Jesus já tinha ensinado isso, Simone, que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Não é a carne de porco que vai me contaminar. Tem crente, sabia? Eu vi uma igreja que proibiu os membros da igreja de tomarem refrigerante, de tomarem café, dizendo que o café tem cafeína, que isso vai fazer com que eles criem uma dependência e é um vício, e proibir os membros. Eu conheci uma igreja que tinha um código de regras. Para você entrar nela, você tinha que observar todas as regras daquela igreja. Não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso. Mas deixa eu falar, Cristo nos libertou dessas regras. Não, alguém precisa entender, diga glória a Deus aí. Ei, nós não precisamos mais observar regra para entrar no céu, porque Cristo já pagou o preço na cruz, e isso é o suficiente para me levar para o céu. Nada do que nós façamos nessa terra nos garante o céu. Nada do que nós façamos nessa terra nos garante o céu. O único ser que nos garante o céu é Jesus Cristo. Nada do que eu faça pode me dar. Ei, a salvação não é por aquilo que eu faço. A salvação é por aquilo que Jesus fez. Quem me garante a salvação não é aquilo que eu faço, mas aquilo que Ele fez me garante a salvação. Alguém está entendendo? Diga glória a Deus. Então não é o que eu faço que me garante salvação, mas é aquilo que Jesus fez por mim. E eles estavam invertendo as coisas. Não, peraí, vocês precisam observar uma série de regras. E se vocês fizerem alguma coisa fora dessas regras, vocês vão perder a salvação. Aí Paulo escreve e diz assim: ninguém vos condene, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, que era um dia sagrado, ou dos sábados. Paulo disse: não deixa ninguém fazer isso com vocês não. Não deixa ninguém escravizar vocês, dizendo que vocês precisam observar uma série de regras para ser salvo. Não. Eu volto a dizer, nada do que nós façamos nos garante salvação. A salvação só tem por meio de Jesus Cristo. Não é o que eu faço que me leva à salvação, mas o que Ele fez por mim. A salvação do ser humano, ela é única e exclusivamente vinda de Jesus. E a única coisa que Ele exige de nós é: creia. Quem crê e for batizado será salvo. O que Jesus exige de nós? Crer. Aleluia, crer. Então Paulo está dizendo: ei, não deixa ninguém. Olha o que diz aí no versículo 17: que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Preste bem atenção. Todas aquelas ordenanças judaicas, o fato de se abster da carne de porco, de observar o sábado, de não trabalhar no sábado, eles queriam impor o judaísmo dentro da igreja, tornar a igreja uma raiz do judaísmo. Aí Paulo diz: o judaísmo, tudo que o judaísmo praticava é apenas uma sombra. A partir do momento que aquilo que é original chegou, a sombra perde o valor. O judaísmo foi uma sombra. Os preceitos do judaísmo eram uma sombra de quem? De Cristo. Apontavam para quem? Cristo. Era apenas sombra. Os cordeiros que eram mortos no altar em sacrifício em favor do homem, era uma sombra de quem? Do Cordeiro de Deus, o original, que viria para dar salvação à humanidade. Então tudo que o judaísmo observava era uma sombra. O dia do descanso, o sábado, era uma sombra de quê? De Jesus, que traria descanso ao seu povo. Por isso que ele diz, acompanhe comigo: portanto ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, são sombras das coisas futuras. Mas o corpo, por que corpo? O que é corpo? Corpo é a igreja.
Paulo diz assim: mas o corpo, a igreja, é de quem? Tem um dono. É dele, de quem? De Cristo. E todos aqueles que fazem parte deste corpo, são membros deste corpo, pertencem a quem? A Cristo. Cristo é a cabeça. E nós, os membros deste corpo. Quem aqui é membro do corpo de Cristo? Diga glória a Deus aí. Oh, aleluia. O corpo é de... Então, irmão, se o corpo é de Cristo e eu, Tainã, sou membro deste corpo, então eu sou de Cristo. Eu tenho um dono. É Ele que me guia. Porque a gente sabe que é na cabeça que tem o cérebro que manda a toda a coordenação para o corpo. Eu só movimento a mão porque o meu cérebro mandou informação para que o meu braço se movimentasse. É a cabeça que dá a última palavra. Quem me entendendo, diga glória a Deus. É ela que coordena todo o corpo. E Paulo está dizendo: ei, que esse corpo tem um dono, e este corpo é de Cristo. Quem aqui é membro do corpo de Cristo, diga glória a Deus aí. Aquele povo estava muito preocupado, e aí eu aplico para nós aqui. Eu gostaria que você atentasse para o que eu vou falar. Aqueles legalistas, Fernando, que entraram dentro da igreja, Tainã, eles estavam muito preocupados com o exterior e não com o interior. Eles se preocupavam muito com o rótulo, mas não se preocupavam com a essência. E deixa eu falar uma coisa para você que veio aqui. Tem muita gente hoje muito preocupada em demonstrar espiritualidade por fora, quando na verdade por dentro não tem nada de espiritual. Só que para Deus o mais importante não é o que está por fora, não que não seja, mas o mais importante para Deus é a essência. O mais importante para Deus não é o que você tem, o mais importante é o que você é. Aleluia. Alguém está me entendendo? Diga glória a Deus. É a essência. Eles estavam muito preocupados com as práticas exteriores. Não toques, não manuseis, práticas exteriores. E Paulo vai então ser enérgico e dizer: ei, o mais importante não são as práticas exteriores. O mais importante é o interior. Porque o exterior pode enganar. Nós somos hábeis em maquinar ou maquiar o nosso exterior. Nós podemos demonstrar uma capa de espiritualidade. Nós podemos fingir ser uma pessoa que não somos. Mas Deus conhece cada um de nós. Eu costumo dizer, e não quero ofender ninguém aqui, não quero ofender ninguém. Nós podemos enganar o pastor com uma capa de espiritualidade, nós podemos enganar os irmãos com uma capa de espiritualidade, mas nós nunca vamos conseguir enganar Deus. Deus conhece cada um de nós. Quem está entendendo essa palavra, diga glória a Deus aí. Então cuidado, nós precisamos ter muito cuidado com o legalismo, porque o legalismo é querer mostrar uma coisa que não é. Por isso que quando Jesus veio pregando, de que ele chamou os fariseus? De sepulcros caiados, que por fora eram muito bonitos, mas por dentro estavam cheios de ossos de mortos. E era por isso que Jesus condenava eles, porque eles brigavam por uma aparência religiosa. Eles queriam demonstrar que eram religiosos pelo exterior, pela roupa que vestiam, pela forma de proceder, pela forma de agir, mas por dentro não tinha nada daquela espiritualidade, por dentro não tinha nada daquela santidade. E a santidade não começa de fora para dentro, a santidade começa de dentro para fora. Quem? Hipócritas, aí Jesus disse para os seus da sua época: hipócritas, vocês limpam o exterior do copo, mas o interior está cheio de sujeira. Limpa primeiro o interior para depois limpar o exterior. Alguém está me entendendo o que eu estou pregando aqui nesta noite? Um dia desse eu estava numa loja fazendo algumas compras, e passou alguém e eu olhei e disse: deve ser crente pela forma de se vestir. E julguei na minha conotação religiosa, né? Na minha observação, falei: crente. E quando nós estávamos na fila para fazer o pagamento no caixa, essa pessoa estava na minha frente com uma outra pessoa, e de repente, pelas palavras que ela disse, eu disse: não é crente. Crente não vai falar um negócio desse. Quer dizer, tenta demonstrar através do exterior uma coisa que não é no interior. É por isso que Jesus disse assim: porque o que contamina não é o que entra, mas o que sai. Porque o que sai vai demonstrar o que eu sou por dentro.
Pergunte para alguém que está falando, o que tem saído de você? Só vai sair de você o que está dentro de você. Só vai sair dos teus lábios aquilo que está dentro de você. A boca fala o que o coração está cheio. Alguém está me entendendo? Diga glória a Deus. Se o teu coração está cheio de santidade, tua boca vai ser santa, teus olhos vão ser santos, teus ouvidos vão ser santos, tuas mãos vão ser santas, teus pés vão ser santos. Se o coração for santo, todo o exterior será santo. É isso que nós precisamos ter cuidado com o legalismo. O legalismo é querer provar santidade externamente. Querer provar santidade através da forma de se vestir, da forma de agir. E nós precisamos ter muito cuidado. Tem muita gente querendo mostrar muita santidade através do exterior, mas por dentro não tem tanta santidade assim. E Paulo percebeu isso e ele diz assim, versículo 19. Estão dando para entender? O negócio é difícil, né? Está dando para entender aí em cima, Silvio? Minha voz está chegando aí? Oh, glória! Diz assim, capítulo 2, versículo 18. Ninguém vos domine a seu bel prazer. Bel prazer seria prazer pessoal, capricho. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade. Por que pretexto de humildade? Porque Paulo percebeu que aqueles falsos que estavam entrando na igreja se diziam muito humildes. E eles queriam mostrar santidade através de uma capa de humildade. Pretexto de humildade. Você já encontrou com alguém assim? Eu costumo dizer que a pessoa que é humilde não precisa dizer que é humilde. Mas tem gente que diz que é humilde porque ele tem uma capa de humildade tão grande que diz, eu sou tão humilde. Quando a pessoa diz que é humilde, na verdade ele não é. Porque quem é não precisa dizer que é. Quem vai identificar isso nele são as outras pessoas. Isso vai ser identificado não é pela forma de se vestir, nem pelo carro que ele tem, nem pela casa que ele mora. A humildade não vem de bens materiais. Tem gente muito humilde e tem muito dinheiro. Tem gente andando de carro muito bonito e é humilde. Que tem um bom emprego e é humilde. Em compensação tem gente pobre que não tem nada de humilde. Que não sabe nada e não é humilde. E outros que sabem muito e são muito humildes. Humildade não vem de conhecimento, humildade não vem de conta. Não, humildade é uma questão de caráter. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Tem gente que diz que é humilde, não é. E dentro da igreja haviam pessoas com pretexto de humildade. E por que pretexto de humildade? Porque eles cultuavam os anjos. Por que eles cultuavam os anjos dentro da igreja? Eles diziam que os anjos têm que ser adorados. Por que, Fernando? Porque para eles diziam assim, não, nós somos tão humildes que para chegar a Deus, nós não temos essa condição de chegar a Deus. Então, por causa da nossa humildade, nós adoramos os anjos, porque nós não temos condições de adorar a Deus, então nós adoramos aquilo que está abaixo de Deus, adoramos os anjos. E eles adoravam os anjos dizendo ser humildes, porque eles diziam para a igreja que ninguém podia adorar a Deus, que ninguém tinha essa conotação. Se alguém quisesse adorar a Deus, era soberbo, era altivo, porque Deus está acima de tudo. Mas nós que somos humildes, não adoramos a Deus, nós adoramos os seres inferiores, os anjos. Aí Paulo diz, para com isso. Jesus abriu o caminho, ele abriu o caminho para a gente adorar a Deus. Não tem nada de soberbo adorar a Deus. Deus mesmo rasgou o véu para que a gente adore o nome dele. Nós não precisamos adorar anjos com a capa de humildade. Nós podemos adorar a Deus. E adorar a Deus não é sinônimo de arrogância. Muito pelo contrário. Adorar a Deus é sinônimo de humildade. Quem entende isso, diga glória a Deus. Então eles começaram a querer implantar dentro da igreja, Ezequiel, culto aos anjos. Dentro da igreja cristã. Começaram a cultuar quem dentro da igreja? Anjos. E ensinar a igreja que eles deveriam cultuar anjos, adorar anjos. Mas aqui nós estamos no estudo bíblico, eu quero dizer para você, anjo não é um ser que deve ser adorado. Anjo é um espírito ministrador que é enviado em favor dos santos, daqueles que hão de herdar a salvação. Anjos vêm para nos ajudar na caminhada, nos dar livramento. Anjo vem para proteger. Não tem anjo da guarda, aqui ninguém tem anjo da... Nós temos anjos que vêm do céu, executam a missão
e voltam para o céu. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. E eles não devem ser adorados. Aqui ninguém adora anjo, aqui ninguém adora o arcanjo Miguel, aqui ninguém adora o arcanjo Gabriel. Aqui não, a adoração da igreja somente para Jesus. A adoração da igreja é única e exclusiva dele, aquele que morreu. Não foi anjo que morreu por nós no Calvário, não foi anjo que deu sua vida por nós. É por isso que tem algumas igrejas, quando fala que tem anjo, o fogo cai. Quando fala que tem Jesus, não acontece nada. Mas aqui nessa igreja vai cair fogo, porque tem Jesus aqui dentro dessa igreja. Quem diga glória a Deus aí? Então a gente tem que ter cuidado com essa questão do culto dos anjos. Isso já é de muito tempo. O culto dos anjos, celebração dos anjos. Então eles cultuavam anjos e se metendo em coisas que não viu. Ou seja, tinha muita revelação. No culto dos anjos, quando os anjos eram adorados, irmã, eles recebiam, irmã Simone, um monte de revelação. Aí Paulo, vocês ficam se metendo, dizendo que viu coisas, que viu revelação. Viram nada. Se metendo em coisas que não viu. Por quê? Porque para esses falsos que entraram dentro da igreja, mais importante do que a palavra era a revelação que vinha para eles quando eles adoravam anjos. A gente tem que ter muito cuidado. Irmãos, eu vou dar uma palavra aqui muito séria para a igreja que está aqui, para os irmãos que estão aqui. Cuidado com experiências espirituais. Experiências espirituais. Nós temos que discernir as experiências. Esse povo adorava anjo e recebia revelação. Dizia ter visão, devia ter revelação. E Paulo escreve para ele dizendo, ó, cuidado com esse povo que está cultuando anjos, que se mete em coisas que não viu, estando debaixo de inchado da sua carnal compreensão. Eles estão vendo da carne, eles não estão vendo do Espírito. Deus não está revelando nada para eles. Deixa eu falar uma coisa aqui para você que entrou aqui. Nós somos pentecostais, nós acreditamos nos dons do Espírito. Eu vou declarar isso aqui porque nós estamos numa live. Nós cremos nos dons espirituais, nós cremos na palavra da ciência, nós cremos na palavra da sabedoria, nós cremos no discernimento de espírito, na interpretação. Nós cremos em todos os dons espirituais e cremos que os dons espirituais são atuais. Mas percebe que Paulo está dizendo que havia um grupo dentro da igreja que cultuava anjo, que não cultuava Jesus, com uma capa de humildade, que se metia em coisa que não viu, estava entregando uma revelação para os outros dentro da igreja, entregando visões para dentro da igreja para os outros, falando que Deus tinha mandado dizer alguma coisa, que o anjo tinha mandado dizer alguma coisa, e Paulo diz, estando debalde inchado da sua carnal compreensão. Nós temos que ter discernimento. Tem gente que qualquer coisa que vê, entrega dizendo que é Deus. Nós precisamos ter muito cuidado ao entregar algo para alguém, ao revelar algo de Deus para alguém, a transmitir uma visão para alguém. Saiba, tenha certeza que não é da tua mente, que não é da tua carnal compreensão, mas que é uma revelação de Deus. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. É isso que a gente tem que ter cuidado. Para não passar qualquer coisa, porque esse povo ali, eles estavam tendo algumas experiências espirituais. Agora, irmã Jéssica, que tipo de experiência espiritual é essa longe de Cristo? Que tipo de experiência é essa adorando um anjo? Estou tendo revelação. No adultério. Uma língua maior do que essa gravata. E chega na igreja e está tendo revelação. Revelação de quem? De Deus? Fofoqueiro, fofoqueira. E chega na igreja, Deus me deu uma visão. Será que foi Deus mesmo? Será que foi Deus? Está na fornicação e diz que está tendo revelação de Deus. Que revelação é essa? Que tipo de Deus é esse? Esse povo que estava adorando o anjo dentro da igreja e dizendo que anjo tinha que ser adorado, eles estão recebendo revelação, estão entregando para dentro da igreja um monte de revelação. Aí Paulo diz assim, estando debalde inchado da sua carnal compreensão. Era carnal as visões, era carnais as revelações. Por quê? Porque eles estavam adorando o anjo, eles estavam vivendo de maneira que não agradava. Que tipo de experiência é essa que alguém diz ter longe de Jesus, fazendo algo contrário à palavra, vivendo de maneira contrária à palavra e dizendo ter revelação de Deus? Ei, irmão, deixa eu falar uma coisa, Deus é santo. Se nós queremos ser usados por Deus, queremos ter de Deus as revelações, os mistérios, queremos ser instrumento na mão de Deus, ei, nós temos que buscar viver em santidade de vida. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí.
estando debalde inchado, sua carnal compreensão. Por quê? Porque aquele povo lá vivia de qualquer maneira, adorava anjo dentro da igreja, adorava anjo, um anjo era adorado, e hoje tem muita gente adorando anjo. Vem um cantor famoso na igreja, vem um pregador, acabou o culto, não tem mais culto. Fica todo mundo com o telefone, tirando foto. Só falta ligar o celular e mandar apagar a luz para ficar com a lâmpada acesa. Isso não é culto. Ali Deus não está sendo adorado. Ali Deus não está sendo louvado. Vem um pregador famoso, vem uma cantora famosa na igreja. Os crentes não querem mais saber de adorar. Só quer saber de pegar o celular e ficar fazendo selfiezinha. E ficar transmitindo livezinha. E ficar tirando fotozinha. Ei, pare com isso. A igreja é lugar de adoração. A igreja é lugar de adorar Jesus. De louvar Jesus. Eu entendo que depois do culto, se você quiser tirar uma foto com o pregador, quiser tirar uma foto com a cantora, quiser fazer um momento com ele, não há problema quanto a isso. Desde que aquilo ali não se torne uma adoração para você. Mas na hora do culto, quem tem que ser adorado é Jesus. Quem tem que ser louvado é Senhor. Quem tem que ser engrandecido Não, levanta a mão para o céu e dá glória a Deus aí. Oh, aleluia. Tem alguém me ouvindo aí? Diga glória a Deus aí. Aquele cantor passa a ser o espetáculo da festa. É por isso que em muitos congressos a gente não vê glória. Vê movimento, vê barulho, mas não vê glória. Porque Deus não divide sua glória com ninguém. Aleluia. Quem pode dizer glória a Deus aí? Então a gente precisa ter muito cuidado. E estudando isso aqui, alguns teólogos diziam que os que estavam dentro da igreja cultuando anjos, chegavam a dizer que tinham contato com os anjos, que os anjos falavam com eles. Irmão, estou falando isso dentro da igreja. Tentando enganar a igreja com uma capa de humildade, dizendo, ó, irmãos, pela misericórdia de Deus, essa noite o anjo falou comigo. Aleluia. Aí, irmão, oh, glória, já fogo pegava. E o anjo me deu uma visão. Você não lembra, alguns anos atrás, do irmão que foi levado no céu e o anjo mostrou para ele a gaveta do céu? E quando abriu a gaveta, tinha um monte de cabelo das irmãs cortados. Os cabelos das irmãs que cortaram o cabelo, estava tudo dentro das gavetas no céu. Então nós precisamos ter cuidado com essas revelações de anjos. Com essas revelações que não têm base bíblica. Essas revelações que algumas pessoas dizem ter para mostrar uma capa de humildade, mas na verdade, quem quer muito mostrar humildade, na verdade, está mostrando orgulho. Tem gente que é tão humilde que se orgulha da sua humildade, tem que ter cuidado. Paulo escrevendo diz assim, versículo 18, ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade, culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado da sua carnal compreensão. Olha o que diz o versículo 19, e não ligado à cabeça. Pare um pouquinho aqui e atente para mim, por favor. Por que não ligado à cabeça? A igreja é um corpo, Cristo é a cabeça. Paulo está declarando que esses que estão dentro da igreja cultuando anjos, eles estão dentro da igreja, mas não pertencem ao corpo. Não estão ligados à cabeça. Será que é possível estar alguém dentro da igreja que não está ligado à cabeça? Eu queria perguntar para você que veio aqui nesta noite, você está ligado à cabeça? Conectado? Oh, aleluia, aleluia. Porque imagine alguém estar na igreja e não ligado à cabeça. Não ligado à cabeça, olha o que diz o texto, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo no aumento de Deus. Fernanda, só cresce na igreja quem está ligado à cabeça.
Meu Deus, por que tem tanta gente às vezes dentro da igreja há tanto tempo e não cresce? Porque só cresce quem está ligado à cabeça. Eu vou repetir a leitura do versículo 19: e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras. Ou seja, o corpo está organizado. A igreja não é uma bagunça, a igreja é um corpo organizado. Cada um tem uma função, cada um tem a sua função. Todos são importantes dentro desse corpo. Um é a mão, outro é pé, outro é joelho. Não tem como todo mundo ser nariz, não tem como todo mundo ser boca. Um vai ser a boca, outro vai ser a orelha. Cada um tem uma função desse corpo, mas esse corpo está perfeitamente ligado a esta cabeça que é Cristo. E o texto vai dizendo que ligado a esta cabeça, esse corpo vai crescendo. Crescendo. Quem está crescendo, levanta a mão para o céu e diga glória a Deus. Crescendo, porque o crescimento vem de Deus. Quando eu estou conectado com Jesus, levanta a mão para o céu e diga glória a Deus aí. Interessante, porque eu pensei bem e pensei, por que Paulo escreve dizendo que o corpo conectado à cabeça, ele vai crescendo para o aumento de Deus? Porque Paulo entende que o que nutre este corpo e que dá crescimento a este corpo é a cabeça. E se tiver ligado à cabeça, vai ter nutriente para o corpo. E este corpo vai receber da cabeça tudo que este corpo precisa para ir crescendo, se fortalecendo. Oh meu Deus do céu, não sei se tem alguém entendendo. Diga, tudo que eu preciso para crescer, irmã Marinete, está em Cristo. Tudo que eu necessito para crescer, eu tenho em Cristo. Eu não preciso de experiências filosóficas, experiências místicas. Eu não preciso de teologias estranhas, de misticismo. Não. Tudo que a igreja precisa para crescer, ela já tem. Em quem? Em Cristo e na sua palavra. Quem entende, diga glória a Deus aí. Ei, diga para alguém que está falando: Jesus é suficiente, meu irmão, para te fazer crescer, para te fazer evoluir, para te fazer amadurecer, para te dar sustentabilidade, para te sustentar. Jesus é suficiente. Tudo que nós precisamos, por isso eu vou ler de novo o texto com vocês, acompanhem comigo. E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo. Deixa eu falar uma coisa, o verdadeiro crescimento da igreja não está em números. Hoje a gente se preocupa muito com números, porque nós vivemos num sistema capitalista, e parece que os números fazem parte do sistema. Para Deus, o crescimento não é numérico, é nutricional. Uma igreja que para Deus está crescendo, não é a igreja que está crescendo em número, mas está crescendo em qualidade. Oh meu Deus, diga glória a Deus. Alguém está me entendendo? Diga glória a Deus. Ei, quem está entendendo, diga glória a Deus aí. E nessa busca por crescimento, a gente precisa ter cuidado, porque com essa busca de crescimento, muitas igrejas fazem qualquer coisa para alcançar crescimento, apelam para qualquer coisa. O que está dando certo? Então vamos fazer aqui também, porque está dando certo. Deu certo naquela igreja lá, então vamos botar aqui, porque vai dar certo também. Ei, deixa eu te falar, Deus não está preocupado com o que vai dar certo, Deus está preocupado com o que é certo. Não, alguém está me entendendo? Diga glória a Deus. Tem muita gente preocupada com o que vai dar certo. Não. A igreja de Jesus não está preocupada com o que vai dar certo. Ela está preocupada com o que é certo. E o que é certo é a palavra. E nós precisamos continuar com a palavra, porque é ela que nutre a igreja de Jesus. O que mantém a igreja não é campanha. O que mantém a igreja não é envelope, não é o sal grosso, não é a ruda, não é a rosa. O que mantém a igreja é a palavra do Senhor, que supre toda a necessidade da igreja. Levanta a mão e dá glória a Deus aqui, meu irmão. Nós somos muito levados por números. Nem sempre números significa dizer aprovação de Deus. Possa ser que num lugar nós temos um número enorme de pessoas e Deus não esteja aprovando aquilo. Não, mas lá está cheio, está um montão de gente, está dando gente para fora. E possa ser que Deus não esteja aprovando aquilo. Deus não está muito preocupado com a quantidade. Deus se preocupa com a qualidade. O que esta igreja está comendo, o que essa igreja está se alimentando.
Oh, aleluia. Com o alimento que tem sido dado a este rebanho. Oh, glória a Deus. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Glória a Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A igreja, esse grupo de Colossos, está muito preocupado com experiências místicas. Está muito preocupado com anjo. Está muito preocupado com visão e revelação. Aí Paulo diz, não, se preocupa com aquilo que nutre, com aquilo que dá crescimento, com aquilo que fortalece o crente. E o que é isso? A palavra. Porque o próprio Jesus é a palavra. Ele é o verbo de Deus. Então a igreja tem que nutrir com a sua palavra. Quem pode dizer glória a Deus aí? A gente precisa entender. Tem até um texto muito interessante. 1 Pedro, abra sua Bíblia, por favor. Hoje eu usei poucos textos da Bíblia, né? 1 Pedro, mas eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo de número 2. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 2. Acompanhe comigo, por favor, você que veio estudar a palavra de Deus nessa noite. 1 Pedro, capítulo de número 2, diz assim: deixando, pois, toda malícia, e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações. É interessante que Pedro diz que a gente na caminhada cristã, irmã Elielza, a gente tem que deixar alguma coisa. Tem que aliviar a bagagem. Já viu quando você vai viajar e às vezes você percebe que a mala está muito pesada, às vezes está tão grande que não cabe no carro, e eu vou tirar alguma coisa dessa bagagem. Aí Pedro escreve dizendo assim: ei, cristão, você tem que tirar alguma coisa dessa bagagem. E o que tem que tirar? A malícia, o engano, fingimento, inveja, murmuração. Isso eu tenho que deixar e não levar comigo. Outras coisas eu tenho que levar comigo. Aí ele diz: desejai. Existem coisas que eu tenho que deixar e outras que eu tenho que desejar. O que eu tenho que deixar, Gabriela? O que eu tenho que deixar? Vamos juntos? O que eu tenho que deixar como cristão? Deixar de lado? Volta lá no texto. O que eu tenho que deixar? A malícia, o engano, fingimento, inveja, murmuração. Isso eu tenho que deixar. E o que eu tenho que desejar? Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, ou seja, como bebês recém-nascidos, o leite racional, não falsificado, porque o que não falta é leite falsificado, não falsificado, para que por ele vá crescendo. Que leite é esse não falsificado que vai me dar crescimento? É a palavra da verdade, pregada como ela é, a verdade de Deus. Doa quem doer, agrade quem agradar. A palavra será ministrada e por ela você vai crescer. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Deus não vai falar o que nós queremos ouvir, Deus vai falar o que Ele deseja falar. E nós como crentes, nós vamos receber este alimento para a nossa alma e vamos crescer na presença de Deus, para que por Ele vá crescendo. É a palavra que nos dá crescimento. Não são as experiências. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Ninguém vai ficar ofendido comigo? Ter experiência é bom. Experiência com Deus. Eu já tive algumas experiências com Deus. Ter experiência é bom. Mas a gente tem que ter muito cuidado com as experiências, porque elas podem substituir a palavra. E tem crente que só vive em experiência. Eu estou atrás de uma experiência. Aí tu procura o crente na escola dominical, ele não está. Porque ele só está no monte, nas consagrações, porque ele está buscando uma experiência. Eu não estou dizendo que o monte é pecado ir no monte. E nem estou falando que é proibido ir ao monte. Não estou dizendo que ir na consagração é pecado. De maneira nenhuma, buscar a Deus nunca é demais. Mas o que eu estou falando é que tem muita gente buscando experiência. E está se esquecendo que o mais importante é o alimento. As experiências são importantes, mas o que vai me sustentar na fé é o alimento. Pastor, posso provar. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, o que não faltou para aquele povo foi experiência. A primeira delas, eles viram as pragas de Deus vindo no Egito. Eles viram os primogênitos do Egito morrer e o deles serem preservados. Eles viram o mar se abrir. Que experiência. Morreram todos no deserto. A experiência não foi suficiente para mantê-los firmes, mas a palavra é. Oh,
Aleluia. Diga, aponte a mão para alguém, diga, a palavra é suficiente para te manter de pé. Por isso eu deixo um conselho para os crentes aqui: venha para a escola dominical, venha para o culto de doutrina, se alimente da palavra, leia a palavra, medite na palavra, porque esta palavra vai te sustentar, esta palavra vai te alimentar, esta palavra vai ser espada para você vencer Satanás, esta palavra vai ser munição para você vencer a tentação. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. É importante experiências são importantes, mas as experiências acontecem naturalmente quando você busca Deus. Mas dê ênfase à palavra. O que eu preciso é da palavra. Mais importante de qualquer experiência é a palavra. A experiência é um complemento, mas o essencial é a palavra. O essencial é a palavra. O essencial é a palavra. Vai para o monte orar, não tem problema. Busca a Deus, tenha experiências com Deus. Vai para a consagração, busca a Deus. Vai para as vigílias, busca uma experiência maravilhosa com Deus. Mas não se esqueça da palavra. É a palavra que te sustenta, é a palavra que te alimenta, é a palavra que te ajuda nos tempos difíceis. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Nós precisamos entender isso. Voltamos lá para encerrarmos. Colossenses. Os irmãos estão entendendo, diga glória a Deus aí. É um texto difícil, né? Fernanda chega em casa e fala, mas que texto difícil. Colossenses capítulo de número 2, Gabriela me ajude aí. Versículo 20 diz assim: se pois estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carrego ainda de ordenanças, como se vivesses nele, no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseie? Ou seja, eles queriam impor um monte de regra dentro da igreja, um monte de proibições dentro da igreja. E nós precisamos ter cuidado, porque eles queriam valorizar mais os costumes do que a palavra. Alguns costumes são muito sadios e importantes para a igreja e nós não devemos desvalorizá-los. Mas os costumes que eles priorizavam ali eram costumes pagãos, querendo trazer costumes pagãos para dentro da igreja. Aí Paulo escreve e diz assim: as quais coisas, versículo 22, todas perecem pelo uso, são passageiras, segundo os preceitos e doutrinas de homens, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. Preste bem atenção. Eu encerro aqui com vocês, porque Paulo está falando sobre ascetismo. Não toques, não proves, não manuseies. O que eles ensinavam para a igreja? Que o corpo é mau. Para eles, as setas, o corpo é mau. Se o corpo é mau, então eu tenho que sacrificar o meu corpo. E o que eles faziam? Eles levavam o corpo físico ao jejum extremo. Se batiam com varas no corpo, porque eles diziam que o corpo é mau. Irmãos, o nosso corpo não é mau. O problema não está no corpo, o pecado não está no corpo físico. O pecado está na nossa natureza carnal. O nosso corpo é templo do Espírito de Deus. É casa de Deus, morada de Deus. Meu corpo é santo e o teu corpo é santo. E nós não precisamos fazer como eles ensinavam, de que temos que sacrificar o nosso corpo para termos experiências sobrenaturais. E aí, algumas pessoas na atualidade fazem isso. Os pagadores de promessa sobem a escada da penha de joelhos e colocam uma cruz nos ombros e saem pelo nordeste do Brasil, ele carregando aquela cruz pesada, porque eles têm essa concepção de que o corpo precisa ser flagelado. Aí tem os muçulmanos que pegam e no dia do sagrado do Islã, eles se cortam com navalhas, eles se batem, arrancam sangue, batem com facão na cabeça, eles martirizam o corpo, porque dizem que o corpo é mau, buscando uma santidade através de um processo de dor no corpo. Ei, nós não precisamos disso. Quem provoca em nós santidade é Deus.
quem faz nos ser santo é Deus. Eu não preciso subir a escada da penha de joelhos para mostrar para Deus que eu sou santo. Eu sou santo a partir do momento que eu entrego minha vida a Jesus. A partir do momento que o Espírito de Deus vem morar dentro de mim, eu já sou visto por Deus como santo. Ei, quem está me entendendo, diga glória a Deus. Eu não preciso bater no meu corpo, esfolar o meu corpo por causa dos pecados da minha natureza. Não, eu só preciso confessá-los, meus pecados a Jesus. Aí o sangue de Jesus me purifica, me lava, me santifica. Ei, quem está me entendendo, diga glória a Deus. Meu corpo não tem nada com isso. Meu corpo não tem nada com isso. Lembra dos mais antigos católicos que colocavam de uma forma de martirizar o corpo, colocavam milho e ajoelhavam sobre milho, ficavam ali em preces católicas, rezando com os joelhos sobre milho, até que os joelhos ficassem bem feridos ali, no intuito de dizer, eu pequei, eu errei, então eu preciso fazer alguma coisa que justifique o meu pecado, que eu me sinta aliviado do meu erro. Irmão, nós não precisamos disso, faz igual eu faço, bota um tapetinho bem confortável, dobra o joelho no chão, levanta a voz ao céu e diga, Deus, me ajuda, me lava, me purifica, me santifica. Eu não tenho prazer no pecado, o meu maior desejo é fazer tua vontade. Eu errei, Senhor, mas eu creio que o sangue de Jesus é poderoso para me purificar, e eu quero receber teu perdão nesta noite, em nome de Jesus. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Você não precisa sacrificar teu corpo. Você não precisa se bater, se mortificar o corpo, como eles ensinavam. Não precisamos disso. Não precisamos disso. Na verdade, quem vai produzir santidade é Deus. Tem muita gente tentando ajudar Deus. Eu preciso fazer alguma coisa para me tornar mais santo. Você não precisa fazer. Quem te torna santo é o Senhor. Ué, pastor, então eu não preciso fazer nada? Então eu posso andar de qualquer jeito? Não, quem é santo não anda de qualquer jeito. Você não está entendendo onde eu quero chegar. Porque alguém deve estar pensando, então eu posso viver de qualquer jeito. Não é o fato de você. Ei, quem é santo não vive de qualquer jeito, não anda de qualquer jeito, não se veste de qualquer jeito. Porque eu não faço isso para ser salvo, eu faço isso porque eu sou salvo. Por ser salvo, Deus muda a minha conduta. Por ser salvo, Deus muda a minha forma de falar. Por ser salvo, Deus muda minhas vestes. Por ser salvo, eu não preciso fazer para ser salvo, eu já faço, porque o Espírito de Deus é que faz isso na minha vida. Quando a gente precisa fazer para mostrar que é salvo, é sinal de que não é. Isso é muito profundo, eu não sei se alguém está entendendo. Tem gente tentando mostrar que é salvo através de algumas atitudes, mas o salvo não precisa disso, porque naturalmente acontece porque ele é salvo. Tem gente tentando ajudar Deus no processo de salvação, no processo de santificação. Eu não preciso ajudar Deus. O Deus que eu sirvo me torna santo. O Deus que eu sirvo me faz ser santo. O Deus, eu não preciso de nada. É Ele que vai fazer isso na minha vida, é Ele que vai fazer na sua. Você entrega a sua vida a Jesus, do jeito que você está, e é Ele que vai fazer essa mudança na tua vida. Ele que vai transformar a tua vida. Ele que vai mudar a tua maneira de pensar, a tua maneira de falar, a tua maneira de agir. Ele vai tomar as rédeas da tua vida. Ele que vai moldar você do jeito que Ele quer, da maneira dele. Talvez você esteja andando de maneira diferente que Deus espera de você, e quem vai fazer essa mudança na tua vida é a religião? Não. É a igreja? Não. É o pastor? Não. É o Espírito Santo. Quando você entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo vem sobre você, e é Ele que vai fazer a mudança na tua vida. Alguém pode dizer assim, pastor, não muda a minha vida. Claro que de jeito nenhum. Igreja não muda a vida de ninguém. Pastor não muda a vida de ninguém. Quem muda? O Espírito Santo. Ouse entregar a sua vida para Ele, que você vai ver a mudança que Ele vai fazer na tua vida. Ouse entregar teu coração para Ele, e você vai ver a mudança que Ele vai fazer na sua vida. É Ele que faz.
Vamos orar, fique de pé. Irmã Thelma, prepare o louvor. Oh, glória. E sabe o que eu acho mais lindo nisso? É que Ele mudou a nossa vida e continua mudando. Ah, quanta coisa ainda precisa ser moldada e mudada em mim. Mas olha, Simone, nós estamos num processo chamado santificação, e este processo é um processo que Deus vai mudando, vai moldando, vai moldando, vai lapidando. Ah, quanta coisa já mudou no Luciano, mas ainda precisa mudar muita coisa, e Deus vai fazendo. É Deus que vai fazer, não é a religião que faz, não é a igreja, não é a denominação, não, é o próprio Deus. Ele vai moldando, vai lapidando, Ele vai trabalhando em nós e vai fazendo-nos ser conforme Ele deseja. Porque nós nascemos para ser imagem e semelhança dEle. Talvez você esteja aqui hoje me ouvindo e você ainda não experimentou o que Deus quer que você seja. Mas Deus tem um projeto na tua vida. Deus tem um plano traçado para você. É algo que só Ele pode fazer. Aleluia, aleluia. E quem vai fazer isso? Deus. Agora você não está isento da responsabilidade, porque a gente pode jogar a responsabilidade para cima de Deus e dizer, então quando Deus quiser faz. Não, Ele vai fazer a partir do momento que você entregar sua vida para Jesus. Quando você entregar sua vida a Jesus, quando você se render a Jesus como Senhor e Salvador, aí Ele entra na tua vida. Aí Ele começa a fazer uma mudança no teu coração, na tua alma, na tua mente. Quem faz isso? Jesus. E eu sei que tem gente aqui que precisa tomar essa decisão hoje. E eu sei que tem pessoas aqui que estão aqui me ouvindo, que existem ainda coisas que precisam ser moldadas em você. Coloque a mão no teu coração. Você que está aqui me ouvindo, você que veio aqui nesta noite, que existem coisas que precisam ser moldadas em você, que precisam ser mudadas em você, e que você sabe que só Deus pode fazer isso. Só Deus pode mudar isso, só Deus pode moldar isso. Talvez você esteja aqui hoje e está dizendo, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu preciso de uma mudança na minha vida. Eu sei que Deus tem um plano para mim. Eu sei que eu não nasci por nascer. Eu sou fruto de um projeto de Deus, e Deus tem algo na minha vida. Eu ainda não descobri o que Deus tem, mas a partir do momento que você entregar sua vida a Jesus, você vai descobrir o que Deus tem para você. Você que está aqui me ouvindo, coloque a mão no coração. Aquilo que precisa ser mudado em você. Senhor, nós estamos aqui nesta noite porque existem tantas coisas que precisam ser mudadas em nós. Ó Deus, Tu és o oleiro e nós somos o vaso de barro. Ó Deus, nós estamos aqui na casa do oleiro, lugar onde o Senhor lapida-nos. E existe muita coisa em nós que precisa ser mudada, Senhor. Muita coisa. Existe muita coisa em nós que precisa ser trabalhada, Senhor. Ó Deus, nos conserta, Pai. Nos molda, Senhor. Lapida cada um de nós, Senhor. Aonde nós precisamos ser moldados, lapidados, trabalhados, Senhor, nós queremos abrir nosso coração e confessar ao Senhor e te pedir, Senhor, vem nos moldar. Molda o nosso temperamento. Molda aquilo que não te agrada em nós, Senhor. Ó Deus, vem, Senhor, nos molda, Senhor. Nós precisamos ser moldados pelo Senhor nesta noite. Nós precisamos ser trabalhados pelo Senhor nessa noite, Deus. Existem coisas em nós que precisam ser lapidadas, moldadas em nós, Senhor. Vem fazer uma mudança em nosso interior. Nós abrimos nosso coração, somos moradas do Senhor. Nós abrimos nosso ser para Ti, Senhor. E aquilo que precisa ser trabalhado em nós, tenha liberdade, Senhor. Abençoa, Pai, cada vida que aqui está, cada coração que está aqui nesta noite ouvindo a Tua voz. E ministra essa palavra sobre nós, curador, Espírito Santo. Em nome de Jesus.
Deixa eu perguntar uma coisa aqui, para a gente encerrar, agradecer a Deus por essa noite maravilhosa. Gabriela, me ajude, porque eu queria perguntar se aqui nessa noite, ou no Facebook, seja onde for, alguém que ouviu o estudo, que orou conosco, e que de repente estava afastado dos caminhos do Senhor, e no momento da oração, disse para Deus: Senhor, eu estou voltando. Ou alguém que entrou, ou está no Facebook, que de repente hoje está tomando uma decisão: eu estou recebendo Jesus como meu Senhor, eu estou entregando a minha vida ao Senhor. Será que alguém aqui fez isso, ou está fazendo, ou quer fazer agora, quer entregar seu coração para Jesus, ou que está afastado e quer voltar? Tem algumas pessoas aqui que nos visitam, tem pessoas lá em cima na galeria, aqui embaixo, e de repente tem alguém que está aqui hoje, que deseja entregar sua vida para Jesus. Eu não estou falando em entregar a vida para uma denominação evangélica, eu não estou falando em entregar a vida para a Assembleia de Deus, eu estou falando em entregar a vida para Jesus. É reconhecer Jesus como teu Senhor e como teu Salvador. É abrir o coração e falar: Senhor, eu quero entregar minha vida ao Senhor, porque eu preciso do Senhor. Eu creio que o Senhor morreu por mim e ressuscitou no terceiro dia. Eu quero entregar minha vida a Jesus. E se tiver alguém hoje querendo tomar esta decisão, é só dar um sinal para mim e dizer: eu, pastor, eu quero. E aí onde você está, nós vamos orar por você. Tem alguém? Porque possa ser que tem alguém aqui, possa ser que tem alguém que veio, que entrou aqui. Se tiver no Facebook alguém que quer tomar uma decisão, que está afastado, está afastada, e ao ouvir o estudo, ao ouvir a oração, quero entregar minha vida, eu quero voltar para Jesus, eu quero receber Jesus como meu Senhor e Salvador. Possa ser que tenha. Se tiver alguém na galeria, me dê um sinal. Se tiver alguém aqui embaixo, é o momento que você tem para tomar uma decisão. Eu não sei, talvez não tenha ninguém aqui para fazer isso, mas se tiver alguém, eu não posso deixar de fazer o apelo. Não é verdade? Eu não posso, é muita responsabilidade, né? Não deixar de fazer este apelo a alguém que está aqui. E se tem alguém aqui nessa noite que precisa tomar uma decisão, que ainda não tomou uma decisão, eu não quero te pressionar a tomar uma decisão, mas eu quero que você saia daqui sabendo disso, que esta é a decisão mais importante da tua vida. Esta é a decisão que pode mudar a história da tua vida, da tua casa, da tua família. É a decisão que vai dar rumo aonde você vai passar a eternidade. Quando descermos a sepultura, para onde vamos? Se estamos com Cristo, nós vamos para o céu. Há um céu nos esperando. É uma decisão que diz respeito a toda a tua vida, terrena e eterna. Então saia daqui hoje, você que está me ouvindo no Facebook, você que está aqui, saia daqui pensando nisso. Eu preciso tomar uma decisão. E sabe qual vai ser a minha oração? Que Deus nessa noite fale uma vez mais contigo. Quando você for para casa, o Espírito de Deus esteja falando. Quando você dormir, o Espírito de Deus esteja falando. E que o Espírito de Deus te incomode, para que você tome esta decisão que vai mudar a história da tua vida. Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus. Meu querido, meu Bruno vai estar orando. Cumprimento os meus irmãos com a santa paz de nosso Jesus Cristo também. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, aqui estamos mais uma vez elevando a nossa voz a Ti, em agradecimento, Pai, louvando e bendizendo o Teu santo nome, por tudo que o Senhor fez e ainda fará, meu Pai querido, em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por mais uma vez usar o Teu servo com essa palavra maravilhosa, trazendo mais conhecimento, mais de Ti para nós, meu Deus amado e santo, que nós venhamos desejar em nossos corações ser moldados por Ti, porque o Senhor é o oleiro e nós somos o vaso, e sempre venhamos louvar e bendizer o Teu santo nome. Nos guarda, Pai, nos protege, Senhor, de tudo que não provém de Ti, nos leva em segurança para os nossos lares, que nós venhamos, meu Pai querido, estar meditando sempre em Tua palavra, que Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, e que nós venhamos, meu Pai querido, aceitar a Tua exortação, e que o nosso coração venha estar sempre aberto, para que o Senhor venha entrar e fazer morada, Pai querido. Isso é que eu te peço e te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Estenda as tuas mãos, que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça de Jesus Cristo
e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja sobre toda a igreja de Jesus Cristo, e todos digam. E a vitória é nossa. Deus abençoe a todos, uma noite abençoada em nome de Jesus.